Ei, estudante! Você sabia que temos uma biblioteca inteira à nossa disposição? Através do Studio, você encontra 2 ambientes que são fundamentais para a sua experiência. O sistema Minha Biblioteca, com diversos livros responsivos e até mesmo leitura em voz alta para você conseguir adquirir conhecimento de qualquer lugar. Além disso, também temos a Biblioteca Unicesumar, com diversos periódicos e artigos científicos. Nestes 2 ambientes, você encontra as bibliografias básicas e complementares de todas as matérias do seu curso. Tá esperando o quê? Acesse unicesumar.edu.br/biblioteca e expanda agora os seus conhecimentos. Unicesumar EAD. O futuro começa agora. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem e preparados hoje para a nossa aula Let's Talk. Pessoal, hoje, durante a nossa aula Let's Talk, vou trazer aqui um pouquinho, vou trazer o exercício do mapa de vocês, mas também vou trazer aí alguns detalhes, alguns comentários referente à nossa disciplina, tá? Então, são coisas que podem auxiliar aí vocês no desenvolvimento da atividade mapa, tá? Então, gente, para a gente começar a atividade mapa, eu vou só trazer aí uma pequena introdução, né, sobre como vocês devem entregar essa atividade, tá? E aí depois eu vou trazer um pouquinho sobre o conteúdo que a gente viu durante as nossas aulas, tá? Então, se vocês voltarem lá para nossa aula 3, principalmente, pessoal, vocês vão ver que todo esse conteúdo que caiu na atividade mapa de vocês está lá dentro dessa atividade da nossa aula, tá? Então, vou pedir para vocês voltarem, darem uma olhada, leiam o capítulo 3 do livro de vocês, além, obviamente, né, de todo o nosso, assistir a nossa aula, tá? No final, gente, eu vou deixar ainda para vocês 2 vídeos que podem auxiliar vocês aí no entendimento da atividade também, tá? Que estão disponíveis no YouTube. Então, pessoal, para a gente começar, né, a nossa aula Let's Talk, que é sobre a nossa disciplina de Física Geral e Experimental 2, e a gente vai conversar aí principalmente sobre as leis de Kirchhoff, né? Então, muito aí sobre a lei dos nós e das malhas, tá? Então, por isso que a figurinha é bem sugestiva, tá? Gente, antes de começar aí, né, o nosso conteúdo, eu só vou falar um pouquinho sobre algumas regrinhas que vocês precisam seguir na entrega da atividade mapa, tá? Primeiro de tudo, que a atividade mapa, ele é o nosso material de avaliação prática da aprendizagem, né? Então, tem algumas instruções básicas. A primeira delas é que todos os campos do template, pessoal, que está disponível para vocês, deve estar preenchido, tá? Então, não se esqueçam de usar o formulário para a realização desse mapa, tá? Então, lá vai ter alguns dados, como o nome de vocês, número do RA, né? Que é importante. Então, deem uma olhada, baixem ele e não se esqueçam de fazer lá, tá? Pessoal, podem pôr foto, né, nesse arquivo da resolução de vocês. Às vezes vocês preferem fazer essa resolução à mão, né? Não se esqueçam, escaneiem com uma boa qualidade, que dê para enxergar muito bem, para depois vocês colocarem lá, tá? Então, gente, todos os campos deverão ser devidamente preenchidos. É obrigatória a utilização deste formulário para a realização do mapa, ou seja, para o template de vocês, tá? Pessoal, essa é uma atividade individual e vocês têm que se lembrar que trabalhos que são copiados da internet ou que sejam copiados de algum colega, pessoal, eles serão zerados. Então, todos os trabalhos, gente, são feito uma realização, né, de uma conferência. Não se esqueçam disso, tá? Então, por favor, lembrem de fazer a atividade de vocês individual, tá? Pessoal, os trabalhos podem ter quantas páginas vocês precisarem para responder, né? E lembrem de seguir a estrutura, tá? Lá ele traz uma formatação principal para vocês, fonte Arial 12, espaçamento entre linhas e texto justificado, tá? Gente, não se esqueçam também que se vocês utilizarem referências de outros trabalhos, vocês precisam fazer a citação e precisam trazer a referência, tá? Eu acredito que vocês não vão, né, chegar a precisar, mas se precisarem, gente, lá no template, né, no arquivo de vocês,
traz a norma NBR 6023 de 2018 e traz todas as orientações de como vocês devem citar e trazer essas informações, tá? Então, não se esqueçam de seguir essas considerações que tem na atividade, tá? Pessoal, após responder completamente, coloque o nome simples no arquivo de vocês para vocês conseguirem enviar, tá? Lembre-se sempre que precisa ser encaminhado para vocês em PDF ou em Word, né? Então, deve ser formatos que são considerados para correção, né? E, gente, por que que a gente fala para vocês colocarem um nome fácil? Porque, gente, muitas vezes as pessoas elas colocam um nome um pouco mais complexo e aí, na hora de fazer a postagem, eles acabam confundindo o arquivo e acabam enviando incorretamente, tá? Então, por esse motivo que eu peço para que vocês coloquem um nome fácil. Coloquem lá, por exemplo, mapa, física, né, geral, experimental, 2. Coloquem a data, às vezes, que vocês finalizam, mas tragam um nome que vai ser fácil de vocês conseguirem identificar e vocês não corram risco, gente, de vocês confundirem na hora de enviar, tá? Por quê, pessoal? Porque depois que vocês realizam a postagem, nós não conseguimos mais reabrir a atividade, tá? Então, para vocês não serem prejudicados, lembrem-se de fazer isso, tá? Pessoal, ao final do enunciado dessa atividade, né, há uma caixa de envio do arquivo. Então, tem um local específico lá no estúdio de vocês que vocês vão clicar em anexar arquivo, e aí vocês vão enviar, tá? Gente, a minha sugestão é que antes de vocês finalizarem, vocês baixem o arquivo para conferir se é o arquivo correto, tá bom? E aí, pessoal, no final, não se esqueçam de fazer o download, né, e conferir se está de acordo com o que vocês querem entregar. Beleza, gente? Pessoal, e aí vamos começar aí o nosso enunciado da questão, tá? Então, pessoal, lá no enunciado de vocês, ele tá o seguinte: em algumas situações, o profissional ele precisa saber dimensionar as grandezas físicas de um circuito elétrico, tais como a corrente elétrica, resistência e potencial elétrico. Pessoal, conhecer essas grandezas é crucial para a segurança e eficiência e a funcionalidade do circuito. E em algumas situações, quando nos deparamos com tensões contínuas e resistores, nós podemos realizar cálculos simplificando o circuito por partes, usando resistores equivalentes, tá? Pessoal, quando o circuito não pode ser simplificado, usando resistores equivalentes, nós utilizamos a conservação da energia para a análise proposta pelo físico alemão Gustav Robert Kirchhoff, de 1824 a 1887, que sistematizou duas leis que nos permitem resolver circuitos com várias malhas. Suponha, gente, que tenhamos um circuito elétrico de corrente contínua, como mostra na figura 1, e os fios são de resistência desprezível. Então, traz lá uma tensão 1 e uma tensão 2, né, de 10 e de 5 volts, e depois as seguintes resistores, R1 de 5 ohms, R2 de 5 ohms e R3 de 10 ohms, tá? Pessoal, no exercício ele traz a seguinte figura, né? Então, vocês veem aqui, a gente vê ali, né, onde que está as nossas correntes, então traz uma corrente I1, uma corrente 2, uma corrente 3, e ele traz ali onde que estão, né, as nossas malhas, né, digamos assim, os nossos ramos e as nossas malhas, né? Pessoal, vamos lembrar o que que é um ramo, né? Então, quando vocês veem, por exemplo, ali, né, de B a D, pessoal, isso ali é um ramo. Vamos olhar de A para D. Pessoal, isso ali também é um ramo, tá? De A para B também é um ramo, né? O que que é uma malha, pessoal? Quando a gente olha para uma malha, ela é o quê? Aquela malha que vai de A para B, de B para D, de D para A de novo. Então, a gente fecha uma malha, tá? Então, percebam aqui que a gente tem vários ramos e a gente tem duas malhas,
tá? Então, é isso que a gente tem aqui. Pessoal, se vocês voltarem lá na nossa aula 3, a professora fala, a professora explica, a professora mostra, e a professora também faz um exemplo com vocês, né? Explicando sobre tudo isso. Então, a professora mostra para vocês como que faz, a professora faz o exercício, então tem bastante detalhes. Tá? E aí eu peço para vocês parem o vídeo, voltem lá, assistam a aula, depois retornem para esse vídeo, tá? Mas enfim, pessoal, além disso, né, vamos voltar só para vocês relembrarem sobre a lei de Kirchhoff, né, e a lei dos nós. Pessoal, a lei de Kirchhoff, elas basicamente são algumas regras fundamentais para análise de circuitos elétricos, né? E a principal diferença entre elas está nas grandezas que elas analisam, né? Então, por exemplo, a lei dos nós, ela foca na conservação da minha corrente elétrica em um ponto de junção, né? Lembram, gente, que eu tenho, por exemplo, dois fios, né? Eu tenho um e dois, e eles chegam em um determinado ponto e eles podem chegam em um determinado ponto, que é o nosso nó, e ele se torna, por exemplo, um I3, né? Ou seja, pessoal, imaginem como se fosse isso aqui, ó, tá? Então, vejam aqui na figurinha que eu posso ter o quê? Eu tenho um e um, né? Digamos ali. Eu tenho um e dois, né? Aqui eu tenho, pessoal, o que que acontece? Eu tenho aqui, ó, o meu nó, e aí automaticamente isso aqui vai ser o nosso I3. Pessoal, se vocês se relembrarem lá pela lei dos nós, ele nos diz, né, que eu sei, tenho um valor de um, eu tenho um valor de 2, a somatória desses dois, ele tem que ser igual a um I3, ou seja, I1, né? Mais I2 aqui tem que ser igual ao nosso I3, né, pessoal? E poderia ser diferente, poderia ser, por exemplo, um I1, um I3, que tem que ser igual a um I2, né? E assim por diante. Tudo depende de como que nós vamos chamar aí, né? As nossas correntes, digamos assim, tá, pessoal? Então, quando vocês olham para a primeira questão aqui do exercício de vocês, ele solicita exatamente isso, pessoal. Então, ele fala o quê? Utilizando a lei das correntes de Kirchhoff, faça o que se pede. Na letra A, ela pede, monte as equações utilizando as regras dos nós com relação a I1, I2 e I3. Pessoal, vocês olham aqui, né, para o exercício, a professora não vai fazer, obviamente, para vocês, mas quando a gente olha aqui para o nosso exercício, ele traz para vocês exatamente isso. Ele mostra para onde está indo a minha corrente I1, para onde que está indo a minha corrente I2 e onde eu tenho a minha corrente I3. E aí, né, vocês conseguem resolver pensando exatamente nisso aqui que nós vimos, né? Então, o que que seria um positivo, o que que seria um negativo e aonde que elas se ligariam, né? Aonde é o nosso nó, digamos assim, né? Então, vocês observam aqui que a gente tem o nosso I1, a gente tem aqui o nosso I3 e a gente tem o nosso I2, tá? Daqui a pouco eu vou fazer um exercício para vocês que vocês vão conseguir ver algo semelhante, tá, gente? Então, essa é a nossa primeira questão para a gente montar a equação utilizando a regra dos nós, tá? E aí, pessoal, pensando em tudo isso, a gente já entendeu que a lei de Kirchhoff, ela aborda tanto a nossa lei dos nós, que foca nessa conservação da corrente elétrica, então nada se perde, né? Tudo a gente aproveita. Então, se nós temos duas correntes entrando, eu tenho uma terceira corrente que vai fazer a junção dela, tá? Pessoal, eu não posso perder valores, então vamos imaginar que uma corrente fosse um 2, uma corrente, a outra fosse um 3, eu sei que no final a minha corrente 3 teria que ser um 5, né? Porque senão não faria sentido, tá? Pessoal, eu também posso escolher, né? Ali ele deu um sentido para vocês, mas às vezes eu posso escolher sentidos diferentes, né? No nosso exercício. E aí eu sei que no final, por exemplo, se der uma corrente negativa, quer dizer que o sentido que eu escolhi está errado, né? E aí, pessoal, a gente também tem a lei das malhas, igual a professora explicou, né? Então, se a gente olhar aqui para o nosso desenho, do meu B ao nosso D, pessoal, isso aqui é
um ramo, né? Agora, se eu olho tudo isso aqui, ó, o nosso A, o nosso B, o nosso D, e voltando para o nosso A, isso aqui quer dizer que é uma malha, né? Então, isso é uma informação bem importante que a gente tem que ter aqui, né? Deixa a professora ver se eu consigo apagar todas essas coisas que eu coloquei aqui para vocês conseguirem, para a gente continuar o nosso exercício, senão vai virar uma salada de fruta, né? E aí, pessoal, vamos voltar agora para a nossa lei das malhas, para vocês conseguirem pensar no nosso segundo exercício, tá? Pessoal, enquanto a lei dos nós pensa nessa junção, né, nessa conservação dessa corrente elétrica, a gente fala da lei das malhas. Na lei das malhas, ele vai focar justamente na conservação da energia ao longo de um caminho fechado. O que é um caminho fechado, pessoal? É justamente ali o nosso A para o nosso B, para o nosso D e o nosso vai voltar para o nosso A. Então vejam, gente, que eu estou conservando essa energia por todo esse caminho que ele está passando, tá? Então é isso que vocês têm que entender, tá? E aí, pessoal, se a gente parar aí para pensar, lá na lei dos nós, ele tem um conceito onde a soma de todas as minhas correntes que chegam a um nó, ele tem que ser igual à soma de todas as correntes que saem dele também. Né? Então, o foco é dentro dessa corrente elétrica, análise dessa corrente elétrica, a nossa base, né, física, ela vai se basear aí no nosso princípio de conservação da nossa carga elétrica. E quando a gente fala em um nó, é aquele ponto no meu circuito onde três ou mais condutores se encontram, né? Então a gente tem ali. A equação básica sempre vai ser o quê? A somatória as nossas correntes de entrada tem que ser igual à nossa somatória das nossas correntes de saída, tá? Já quando a gente fala na lei de Kirchhoff, na lei das malhas, que é a nossa segunda lei de Kirchhoff, ele traz esse conceito de percorrer o nosso circuito fechado, que é a nossa malha, e retornar ao nosso ponto de partida, né? Onde a gente vai ter a soma algébrica de todas as minhas quedas e as minhas elevações de tensão, que vai ser igual a zero, né? Então, pessoal, o que que quer dizer isso? Quando a gente olha, né, por exemplo, para um resistor, ele vai ter que seguir a mesma direção do nossa corrente, e eu sei que se ele vai seguir a mesma direção da nossa corrente, eu sei que ela é positivo, pessoal. Ele começa positivo e depois, no final dela, é negativo. Por quê, pessoal? Porque onde, né, o nosso resistor, por onde o nosso resistor, ele vai percorrer, né, ele começa positivo e depois ele tem perda de polaridade, então ele fica negativo, tá? É a mesma coisa se vocês olharem ali os nossos exinhos, né, da figura de vocês. Então, o que que a gente vê, né, pessoal? A gente vê uma barrinha grande, né? Então, vejam aqui, eu tenho uma barrinha grande e eu tenho uma barrinha pequena. O que que quer dizer isso, pessoal? Quer me dizer que aqui na grande é positivo e na minha pequenininha é negativo, tá? A mesma coisa aqui. Se ela começou, né, aqui é positivo e aqui é negativo, tá? Então, pessoal, só para vocês pensarem. Tá? Pessoal, além disso, o foco da nossa lei das malhas é a análise da nossa tensão e da nossa diferença de potencial, né? E a nossa base física, ela se baseia aí no princípio de conservação de energia também, tá? Pessoal, quando a gente pensa nessa malha, então ele é qualquer caminho fechado, ou nosso loop, né, em um circuito elétrico por onde a nossa corrente vai poder circular, tá? Então, basicamente, é isso que a gente tem que entender. Tá? E aí, pessoal, para vocês verem aqui, vamos pensar ainda no nosso segundo exercício. Ele pede para a gente montar essas equações da nossa malha. E aí, o que que ele fala aqui ainda para vocês, pessoal? Então, aqui para vocês, deixa a professora apagar. Então, o que que ele fala? O que que ele traz ainda aqui para vocês, pessoal? Justamente esse pensamento do que é essa malha. Então, ele mostra que a nossa primeira malha é do nosso A para o nosso B, para o nosso D e depois para o nosso A. Ou seja, essa aqui é uma malha. A nossa outra malha é a da direita, que é o quê? O nosso B, o nosso C, o nosso D, pessoal,
ao nosso B de novo, e a gente fecha outra malha, tá? E aí ele pede para vocês montarem a equação, tá? Pessoal, a professora não vai montar essa equação com vocês, porque é a do exercício, mas a professora vai mostrar um outro exercício que eu vou montar a equação para vocês, tá? E aí, gente, aqui ela solicita para encontrar os valores das correntes de 1, 2 e 3, né? E aí, antes da professora ir para os nossos exercícios D, E e F, a professora vai mostrar primeiro um exercício que mostra tudo isso que vocês têm que fazer até aqui na nossa letra C, tá? Pessoal, então esse aqui é o nosso exercício, eu trago para vocês. Se vocês olharem, ele é um exercício muito parecido com o que está no mapa de vocês, né? Obviamente que mudam valores, mas o circuito ele é muito parecido, tá? Então, o que que ele traz aqui? Que no circuito a seguir, indique o sentido das correntes em cada um dos ramos e determine seus valores, tá? O que que a professora fez aqui, gente? Aqui eu já trouxe para vocês entenderem. Pessoal, eu fiz a escolha das minhas correntes. No exercício de vocês, ele já dá para vocês o sentido das correntes, tá? Então, vocês vão seguir aquilo que o exercício deu para vocês. No meu caso, eu trouxe aqui. Então, vejam que eu escolhi onde é o meu I1, que está para cima, aonde está o meu I2 e onde está o meu I3, tá? Então, eu já trouxe tudo isso no exercício, tá? Pessoal, lá no exercício, ele trouxe para vocês também, tá? O que que isso aqui quer dizer? Primeira coisa, que o exercício de vocês aqui, ó, ele tinha pedido, era para montar equações utilizando a regra dos nós. Então, vamos montar a equação aqui para vocês verem utilizando essa lei dos nós, tá? Pessoal, aqui é como se eu estivesse escolhendo aqui, ó, tá? As minhas duas malhas estão escolhendo aqui, tá? Então, o que que eu tô vendo? Eu vejo aqui 1 e 1, mais o meu I2, tem que ser igual ao meu I3, tá? Por quê, pessoal? Porque ela tá percorrendo aqui 1 e 1, aqui também ele tá percorrendo 1 e 2, desculpa, e esses dois eles têm que dar igual a 1 e 3, tá, pessoal? Professora, eu posso analisar de outra forma? Pode, pessoal. A gente tem uma segunda opção ainda, que a gente poderia dizer o quê? A gente poderia dizer que o nosso I1 mais o nosso I2 menos o nosso I3 teria que dar zero, tá? Por quê, pessoal? Vamos imaginar que o meu I1, ele é 2, e o meu I2, ele é 2 também. Pessoal, o nosso I3, ele tem que ser 4. Então, vejam que 2 mais 2 menos 4, ele teria que dar zero, tá? E aqui também, o que que acontece? O meu I1 fosse 2 e o meu I2 fosse 2, teria que os dois dar igual a 4, tá, pessoal? Então, é isso que a gente tem que analisar, tá? E aí, claro que vocês vão olhar lá para o exercício de vocês, né, para a figurinha de vocês, e vocês vão ver o que que vocês têm, né? Aqui, o que que vocês têm que observar? Eu tenho as duas indo para cima e eu vejo que uma está indo para baixo. Então, elas têm que ser correspondente aí, pensando nos nossos sentidos, tá? Então, pessoal, essa é a primeira questão. Então, com esse raciocínio que a professora fez aqui, vocês já conseguem resolver a primeira questão do mapa de vocês, tá? Olhando para o exercício de vocês, obviamente, tá, gente? Em seguida, a nossa segunda questão, ele pede o seguinte, pessoal: monte as equações das malhas da esquerda e da direita. Pessoal, o que que eu vou fazer aqui, né? Aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é olhar a direção que eu estou seguindo. Então, se eu estou seguindo essa direção aqui, o que que ele quer dizer, pessoal? Ele quer dizer que eu tenho que analisar cada um dos nossos resistores, da nossa corrente, assim por diante, tá, pessoal? Primeiramente, para a gente pensar aqui, vamos olhar justamente essa questão de escolher o sentido das nossas correntes, que vai ser a base para os nossos sinais do circuito, tá? Pessoal,
Se o sentido da nossa corrente, né, ela está no positivo, então quer dizer que o nosso resistor, pessoal, ele vai estar positivo, tá? O que que quer dizer isso, gente? Olhem aqui, o sentido da minha corrente está para cá. Vejam que o meu resistor, ele tem que ir do positivo para o negativo. Tá? Por isso que a professora colocou aqui os sinais para vocês. Lá no exercício de vocês, vocês podem fazer isso também. Pessoal, se o nosso resistor, né, está do positivo para o negativo, a gente vê que isso depende da nossa corrente. Já se a gente olhar para a nossa tensão, pessoal, que são essas duas barrinhas aqui, o que que sempre vai querer dizer? A minha barrinha pequena é negativo e a minha barrinha grande é positivo. Tá? Aqui é a mesma coisa, ela ainda está no sentido da minha corrente. Então, positivo, negativo, meu resistor. Como eu estou fechando o meu primeiro circuito aqui, pessoal, a minha primeira malha, o que que eu estou fazendo? Ele está indo desse ponto aqui, para esse ponto aqui, para esse ponto aqui, para esse ponto aqui. E ele vai retornar aqui. Fechei a minha primeira malha. Então, positivo, negativo, negativo, positivo, positivo, negativo, barrinha grande, positivo, negativo. E se está no nosso sentido contrário da nossa corrente, pessoal, veja que a minha corrente está para cima. Então, é negativo, positivo, tá? Pessoal, como que nós montaríamos essa questão aqui, né? Vamos ver se a professora consegue escrever aqui só para vocês verem, tá? Pessoal, positivo. Se é positivo, ele é o quê? Mais 0,5, tá? Vezes o quê? A nossa corrente, que é o meu I1, tá? O que que eu vejo em seguida? Menos 10 volts. Então, menos 10, tá? O que que eu vejo na sequência, pessoal? Mais 1,5. Então, mais 1,5. O que, pessoal? E 1, tá? E 1, tá? Pessoal, o que que eu vejo em seguida? Mais, eu estou vendo um mais ali positivo, 14 volts. 14 volts. O que que eu vejo na sequência, pessoal? Menos 3. Deixa a professora só tirar esse volts que vocês não precisam aqui colocar, tá? Menos 3 e 2, que é a da minha corrente, tá? Que eu estou no sentido contrário. Pessoal, tudo isso aqui igual a zero, tá? O que que vocês vão fazer lá no mapa de vocês, pessoal? A mesma coisa que a professora fez aqui, tá? O que que vocês podem fazer de diferente, pessoal? Aqui, vejam que ele traz como R1, R3, tá? Então, o que que vocês vão fazer aqui? Aonde a professora colocou esses valores de 0,5, vocês só vão substituir pelo R, tá? E aí, pronto, gente, é isso que vocês vão fazer, tá? Pessoal, além disso, o que mais que vocês vão fazer? Ali onde a professora colocou, por exemplo, o 10, né? Vocês vão substituir lá pelo E, tá? Porque no exercício de vocês ali, a voltagem, né? Aqui, pessoal, atenção, ele colocou como E, tá? Então, vocês vão colocar E1, E2, tá? Então, se vocês tivessem que montar aqui, não vou pôr os sentidos, nada disso, mas vocês iriam usar, né, o R vezes a corrente, para quando representa isso, e para quando representa isso aqui, vocês vão colocar o E, tá? Então, o E1 ou o E2, tá? Então, a mesma coisa que a professora fez aqui. Só que a professora já colocou os valores, porque aqui no exercício eu já tinha trazido para vocês os valores, tá? Pessoal, então é isso considerando esse sentido. Obviamente, se vocês fossem usar o sentido contrário da corrente, né? Então, aqui a professora, vejam que a professora considerou isso aqui, mas se vocês fossem considerar isso aqui, era a mesma coisa. A única coisa que ia mudar eram os sinais, tá? Então, pronto, a gente fez aqui a primeira. Pessoal, eu ainda poderia simplificar essa equação, tá? Por que que eu poderia simplificar? Porque, pessoal, vejam que vocês têm aqui um e um, e aqui vocês também têm um e um, né? Então, como que eu simplificaria isso aqui? Pessoal, 0,5 positivo mais 1,5, ele seria o quê? Deixa a professora apagar só aqui em cima, que eu vou pôr a simplificação aqui em cima.
tá? Então, 0,5 mais 1,5, ele daria o quê? Mais 2 e 1, tá? E aí, vocês veem aqui um menos 10 e vocês veem aqui um mais 14, pessoal. Isso aqui é a nossa tensão. Menos 10 mais 14, vocês teriam 1 mais 4, certo? E aí, vocês teriam, né, um menos 3 e 2. Tá, pessoal? Tudo isso aqui igual a zero, tá? Pessoal, isso aqui a gente poderia chamar de equação 2, porque depois vocês vão ver que a gente só vai fazer uma equação algébrica, tá? Porque o que vocês aprenderam no ensino fundamental, no ensino médio de vocês, e lá em cálculo mesmo, vocês também devem ter visto, tá? Pessoal, fechamos aqui a nossa malha 1, né? Vamos analisar a nossa malha 2 agora, tá? A professora vai apagar tudo isso aqui, mas depois vocês vão ver que eu trouxe todos esses detalhes aqui, pessoal, no próximo slide, tá? A professora só vai fazer aqui, que daí vocês vão vendo todo o desenho junto com a professora, vai facilitando a vida para vocês, tá? Então, deixa a professora apagar. E aí, a gente faz aqui no próximo, tá? Não ficou bem apagadinho, mas vocês vão conseguir ver, tá? Pessoal, o que que a gente faz na sequência? A gente analisa a nossa próxima malha, a nossa malha 2, tá? Na nossa malha 2, pessoal, vou começar aqui e vou fechar aqui de novo. O que que nós vamos fazer, pessoal? Aqui, se eu tô começando por aqui, eu estou indo no sentido positivo, sempre do maior potencial, né, do maior para o menor. Então, eu tenho o quê? Mais 3 e a nossa corrente 2, certo, pessoal? 3 e 2, tá? Pessoal, o que que a gente tem aqui? Um menos 14, certo? Menos 14, tá? O que que a gente tem aqui, pessoal? Aqui, ó, vejam que eu tenho a minha corrente I3, certo? Para onde ela tá indo? Porque aqui é o meu ramo I2 e aqui vai ser o meu segundo ramo, o I3, tá? Então, o que que a gente tem aqui? A gente vai ter aqui um valor de menos 7, tá? Então, menos 7, que a gente tem a tensão. Aqui, mais 1, pessoal. 1 da minha resistência, vezes o nosso I3, tá? Em seguida, eu tenho o quê? Mais 4 e 3 igual a zero, tá? Pessoal, fechou aqui. Vamos simplificar de novo para facilitar a nossa vida, né? A gente fica com uma equaçãozinha menor. O que que a gente tem aqui, pessoal? A gente só tem 1 e 2, então ele vai continuar. Mais 3 e 2. Pessoal, a gente tem um menos 14 e um menos 7, então eu tenho menos 21, certo? Mais, pessoal, eu tenho mais 1 e 3, mais 4 e 3. Então, eu tenho mais 5 e 3, tá? Tudo isso tem que ser igual a zero, tá? Vejam que essa aqui é a nossa terceira equação, tá? Ou seja, a gente tem a terceira equaçãozinha aqui, né? E aí, o que que a gente vai fazer, pessoal, né? Depois de tudo isso aqui, se vocês fizerem até aqui, pessoal, é a nossa questão B do exercício de vocês, tá? Lembrando, gente, que aqui eu tô usando os valores, vocês não vão usar os valores, vocês vão usar R e o Ezinho, tá? Para significar ali cada uma das coisas, tá? E aí, o que que a gente faz, pessoal? Então, aqui, ó, nessa segunda equação, a professora trouxe esse passo a passo, tá? Vejam aqui que a nossa primeira equação é a nossa equação da letra A, né? Então, ali o nosso I1 mais o nosso I2, que tem que ser igual ao nosso I3. A nossa malha 1, eu já trouxe aqui toda a simplificação, e a nossa malha 2, eu já trouxe toda a simplificação. Pessoal, vejam aqui que é exatamente o que a professora fez anteriormente com vocês. Então, não muda nada, tá? E aí, a gente vai para substituir. Porque o que que nós vamos fazer agora, pessoal? Agora, a gente vai calcular
as nossas correntes, tá? Porque o exercício de vocês solicita, encontre os valores da corrente I1, I2 e I3, tá? Pessoal, aqui a gente vai calcular isso exatamente para vocês nesse exercício, para vocês fazerem igual depois no de vocês, tá? Pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai substituir o 1 em 3, tá? Por quê, pessoal? Porque a minha equação 1 é a minha equação das minhas correntes, ó, é essa aqui. E a minha equação 3 é a que eu acabei de calcular, tá? Pessoal, vocês poderiam fazer isso com a equação 2 também, não teria problema nenhum, tá? Mas é mais fácil a gente fazer aqui na nossa I3, porque eu sei que o meu I3 é meu I1 mais o nosso I2, tá? Então, o que que nós vamos fazer aqui? A gente vai substituir. Vejam que continua a mesma coisa. 3 vezes o nosso I2, menos 21, mais 5 vezes I1 mais I3. Mais I2, desculpa, pessoal. Igual a zero. Pessoal, agora eu vou fazer a minha distributiva. Se vocês lembrarem da distributiva, lá no ensino médio de vocês, o que que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o 5, vão multiplicar por I1 e o 5 por I2, tá? Então, a gente tem aqui o 3 e 2, menos o 21, mais o nosso 5 vezes I1, mais o nosso 5 vezes I2, tá, pessoal? Então, a gente só fez a distributiva aqui, tá? Depois disso, pessoal, o que que eu tenho? Eu tenho 5 e 1, né? Por quê, pessoal? Porque eu não tenho mais nenhum e 1 aqui, eu só tenho aqui o nosso 5 e 1, tá? Então, o 5 e 1, menos o meu 21, que vai continuar a mesma coisa da minha tensão, mais o meu 3 e 2, mais o nosso 5 e 2, pessoal. Isso aqui para simplificar, tá? Ah, professora, mas e se fosse negativo? Vocês iriam diminuir, não muda nada, tá? E aí, pessoal, a gente vai substituir o nosso 2 em 3, tá? Para fazer isso, pessoal, eu trouxe aqui uma forma da gente simplificar, tá? Então, como assim simplificar, pessoal? A gente vai fazer o quê? A gente vai multiplicar a nossa equação 3 pelo nosso menos 2 e a nossa equação 2 pelo nosso mais 3. Pessoal, por que isso? Porque vejam que se eu multiplicar 5 vezes menos 2, ele vai dar menos 10 e 1. Mais menos 2 vezes 21 vai dar 42, tá? Positivo, porque menos com menos vai dar mais. E o nosso 8 multiplicado por menos 2 vai dar 16 e 2, igual a zero. Pessoal, isso aqui não muda nada, eu só escolhi um valor para fazer isso. Vocês poderiam fazer isso por qualquer valor. Por que que o professor utilizou aqui o menos 2, pessoal? Porque vejam que se eu multiplicar a nossa equação 2 por mais 5, vejam que eu vou conseguir eliminar as coisas aqui. Porque aqui, pessoal, eu tenho que somar depois, tá? Então, aqui eu peguei a minha equação 2, multipliquei por mais 5. Então, mais 5 vezes 2 dá mais 10 e 1. Mais 5 vezes 4 dá mais 20. E mais 5 vezes 3 dá menos 15, tá? Pessoal, o que que eu faço aqui? Se eu tenho menos 10 e 1, mais 10 e 1, eu posso cortar, porque não me sobra nada. Esse aqui, ele seria um zero, tá? Por que que eu escolhi esses dois valores aqui, pessoal? Justamente para isso. Vejam como eu simplifiquei o nosso exercício, tá? Pessoal, mais 42 mais 20 vai dar o quê? Vai dar mais 62, não vai? Tá? E menos 16 menos 15, eu vou ter aqui menos 31 e 2, tá? O que que eu vou fazer, pessoal? Eu vou simplesmente fazer os nossos cálculos, né? A professora fez aqui, ó, para facilitar para vocês, para ficar bonitinho, tá? Então, vejam que é exatamente o que nós fizemos. E aí, gente, eu sei que eu tenho que agora simplesmente simplificar. Então, quando eu faço o meu I2, eu isolo ele, eu tenho o quê? Menos 62, porque ele passou para o outro lado, menos 31, então ele já vai simplificar aqui. 62 dividido por 31 vai dar igual a 2. Ou seja, eu sei que a minha corrente I2 é igual a 2 amperes. Pessoal, o que que a gente
gente tem que prestar aqui atenção. Isso aqui deu positivo. Se ele tivesse dado negativo, pessoal, ele só iria querer dizer que a direção da minha corrente que eu escolhi está errada, tá? Então, se eu escolhi, por exemplo, uma corrente para cima, pessoal, e ele deu negativo, ele simplesmente quer dizer que essa corrente é para baixo, tá? Então, o valor dela não muda. Só que quando o sinal dá positivo, quer dizer que a direção que eu escolhi está certa, e quando dá negativo, quer dizer que a direção que eu escolhi para essa corrente está incorreta, tá bom? Pessoal, e aí o que que nós vamos fazer? A gente descobriu o I2, mas a gente ainda precisa descobrir o meu I1 e o meu I3, tá? Então, eu vou substituir a minha corrente no 2, ou seja, eu vou pegar a minha fórmula 2. Pessoal, se eu quisesse pegar essa fórmula aqui, que a gente fez a multiplicação por mais 5, eu poderia e teria que dar o mesmo resultado, tá? Então, depois, se vocês quiserem testar, vocês vão observar. Pessoal, o que que eu faço aqui? Eu simplesmente pego esse meu 2 ampere que eu calculei e eu substituo aqui, ó, pelo meu I2, tá? E aí eu vou ver, né? Então, o meu 2 e 1 continua 2 e 1, mais o nosso 4 continua, o nosso 4. E aqui, 3 vezes 2 vai dar 6 e eu tenho 3 negativo, então eu tenho menos 6. Quando eu simplifico, pessoal, eu tenho o quê? Que o meu I1, né? Isso aqui está multiplicando, ele passa dividindo, e o meu 4 menos 6, ele dá 2. Ou seja, pessoal, eu sei que a minha corrente 1 é igual a 1 ampere. Pessoal, voltando, se der positivo, a direção da minha corrente está certa. Se der negativo, a direção está incorreta, tá? Pessoal, fechou. A gente encontrou o nosso I1 e o nosso I2. O que que a gente vai fazer agora? A gente simplesmente vai substituir na minha equação 1, que é essa equação aqui, e eu vou encontrar o meu I3. Ou seja, pela minha lei das nós, lembra, o meu I1 mais o meu I2, ele tem que dar igual ao I3. Então, eu sei que eu tenho o quê? Pessoal, que o meu 1 mais o nosso 2 é igual a 3 ampere, tá? Então, se eu voltasse aqui para minha figurinha, ele iria dizer simplesmente que isso aqui é 1, isso aqui é 2. Quando os dois chegam neste nó aqui, essa corrente que sai daqui, que é esse meu I3, tem que ser igual a 3 ampere, tá? Pessoal, se tivesse dado, vamos imaginar que eu escolhi a direção errada aqui de um deles, e um deles tivesse dado menos 2 ou menos 1. Independente, pessoal, na hora de fazer a nossa fórmula, ele teria que dar aquele valor de 3 ampere ali, tá? Pessoal, vamos só pensar aqui, a professora deu outra forma de fazer a corrente, né? Que nós tínhamos feito ali, eu até tinha, deixa a professora pôr aqui de novo, né? A professora tinha colocado a primeira opção, que era, né, o meu I1 mais o nosso I2 tinha que dar igual a 3, né? A nossa I3, né? Então, o 1 mais o 2 teria que dar igual a 3 ampere. Se a gente tivesse pegado, pessoal, o quê? O nosso I1 mais o nosso I2 menos o nosso I3 igual a zero, pessoal, percebam que ia ter o quê? 1 mais 2 iria dar 3, menos o nosso 3 iria dar zero, tá? Então, só para vocês verem que, independente da forma que vocês colocarem a fórmula da corrente, vai continuar sendo a mesma coisa, tá? E aí, pessoal, então a gente fechou até a questão C do exercício de vocês. Então, a primeira, a professora mostrou as duas formas que teria de fazer, só que vocês analisariam aqui para a equação de vocês. Na segunda, pessoal, vocês montariam aquelas mesmas equações, né? Então, vocês montariam essa equação aqui e essa equação aqui, né? Só que considerando esses valores aqui, né? O R1 e o E1, né? E aí, vocês fariam a C, que seria encontrar as correntes, que é o que nós acabamos de fazer também, né? Então, vejam que a gente fez até o nosso exercício C, pessoal, todo olhando para esse exemplo, tá? O que que vocês vão fazer, pessoal, posteriormente, né? Aqui, no nosso exercício D,
Ele solicita para vocês o quê, gente? Ele pede para vocês calcularem a diferença de potencial do nosso ponto A até o nosso ponto B, né? Ou seja, pessoal, vocês vão analisar o quê? Deixa a professora apagar aqui. Vocês vão analisar a nossa diferença de potencial daqui até aqui ou daqui até aqui, tá, pessoal? Vocês que vão escolher qual dos dois vocês vão fazer. Eu recomendo para vocês do A D, olhando o mais simples, né? Então, aqui, né? Como que a gente faz essa diferença de potencial, pessoal? Lembram que a diferença de potencial, ele é o nosso VA menos o nosso VD, né? Então, pessoal, ele vai ser o quê? O R1 de vocês aqui, né? Vezes a corrente que vocês encontraram, né? Então, vocês têm lá, por exemplo, o valor da resistência, vocês têm o valor da corrente. Então, é isso, pessoal, que vocês vão calcular, tá? Se vocês vierem para esse outro sentido, também vai ser isso que vocês vão considerar, tá? Pessoal, essa seria o quê? A resolução de como vocês fariam, né, a nossa questão D, tá? Já se a gente for, pessoal, para a nossa questão E, ele pede para vocês o sentido das correntes, no esquema da figura 1, né? Porque, gente, ali no exercício de vocês, o exercício deu o sentido da corrente que ele queria, né? Então, o que que vocês vão olhar? Vocês vão olhar para as três correntes que vocês encontraram. A corrente A, a corrente 1, a corrente 2, a corrente 3. Pessoal, se algum desses valores estiver dando negativo, vocês simplesmente vão dizer que o sentido da corrente tal, que é o que vocês encontraram, ele está incorreto, né? Então, vocês vão falar que no desenho, né, ele tá, por exemplo, para baixo, mas o sentido correto seria para cima, tá? Então, é isso só que vocês vão fazer, pessoal. Então, vocês vão analisar o sentido da corrente igual a professora estava mostrando para vocês, tá? Então, não foge nada do que a gente fez também até aqui, tá? E aí, a gente vai para a nossa última questão, pessoal. Na nossa última questão, ele pergunta o seguinte: na figura 1, a gente tem duas malhas, né? Com o E1 e o E2. E esses elementos neste circuito, eles são duas fontes. Pessoal, vocês vão olhar. Ele é duas fontes? Sim ou não? Se vocês voltarem lá para o nosso exercício, pessoal, vocês vão entender, né, o que eram essas duas fontes. Então, vocês vão ver, né, esses dois elementos, eles são tensões, né? Mas, por exemplo, gente, a gente pode ter um que atua como uma fonte e o outro que pode, pessoal, atuar como um receptor, um reversor, né? Então, vocês vão olhar lá, a professora, durante as nossas aulas, a professora explicava para vocês isso, tá? E aí vocês vão dizer, né, se eles são, os dois são duas fontes, né? Ou se um está como uma fonte, o outro está como um receptor. Qual deles que vai ser a fonte e qual que vai ser o receptor? E aí vocês vão me explicar, tá? Gente, isso aqui vocês conseguem, vocês vão olhar lá, né? Com base nos padrões, né? Tudo, as classificações, vocês vão dizer. Um funciona como uma fonte, se os dois não forem, né? Uma fonte. E aí vocês vão dizer, por exemplo, a corrente ela sai do seu terminal positivo, indicando que ele está fornecendo uma potência para um circuito, né? Isso é uma fonte, tá? Pessoal, quando ele é um receptor ou uma carga, então a corrente ela entra pelo terminal positivo e ele sai, por exemplo, pelo negativo. Então ele indica aí que ele está sendo carregado ou ele está absorvendo uma energia, tá? E aí vocês vão dizer, né, que a potência, né, fornecida, por exemplo, por uma fonte, ela é calculada de tal forma, quando é uma corrente elétrica, ela entra pelo polo positivo e vai em direção ao nosso polo negativo, né? Então ele resulta em uma potência negativa, o que significa que ele está consumindo energia, ou seja, ele é um receptor, tá? Pessoal, então lá na nossa aula 3, a professora explica essa diferença para vocês saberem quando que ele é, né, quando ele é uma fonte ou quando ele é um receptor,
tá? E aí lá a professora também explica todo esse sentido, tá? Pessoal, além disso, no próprio livro de vocês, ele traz essa questão de quando ele é uma fonte, de quando ele é um receptor, tá? Então vocês conseguem observar pelo livro de vocês, vocês também conseguem justificar essa questão, tá bom? Pessoal, eu acho que era isso a nossa questão do mapa, tá? Então, no final, gente, deixa a professora ver se a professora tá com eles aberto aqui. Acho que não, mas, pessoal, se vocês procurarem, deixa a professora encontrar aqui, a professora vai mostrar para vocês. Espera aí, gente, que eu vou mostrar para facilitar a vida de vocês. Um exercício que pode ajudar vocês aí também a entender tudo isso que a professora falou, tá? Deixa a professora abrir. Então, a professora vai compartilhar bem rapidinho. Então, gente, se vocês olharem, esse professor aqui, ele traz também toda uma explicação, igual a professora fez, tá? Então, é o professor Marcelo Boaro, ele traz sobre exercício, né, sobre as leis de Kirchhoff, e ele traz alguns exercícios resolvidos. Pessoal, além disso, ele aqui mesmo, ó, ele traz uma aula 19, que fala, né, uma aula 1 e uma aula 2, que traz sobre tudo isso que nós conversamos, tá, gente? Além disso, obviamente, né? Se vocês olharem a nossa aula, vocês também conseguem entender tudo isso que a professora trouxe para vocês. Certo, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, podem encaminhar para o professor Victor, que ele vai tentar aí resolver a questão, ajudar vocês, né? Não resolver o exercício mapa, obviamente, mas tirar as dúvidas de vocês, tá bom? E qualquer coisa, ele também entra em contato comigo, gente. Pessoal, boa sorte aí na resolução do exercício. Não esqueçam aí de entregar de forma correta, utilizando o template da disciplina. Certo, gente? Tchau, tchau, gente. Até mais.